Bom, oi professor, estou aqui para apresentar o trabalho do jogo da forca. Eu fiz ele em Python no PyCharm, em C no CLion. Bom, aqui a gente tem o import random para a gente poder escolher aleatório a palavra, né, entre as listas aqui. A gente tem uma lista de Pokémons da primeira geração, lista de times do Brasil, da Série A até a C, e de bandas de rock. Tá, então ó, aqui no main a gente tem então jogar igual a true, while jogar. Daí a gente pergunta a categoria, né, que é que a gente quer jogar, então Pokémon, times do Brasil, bandas de rock, ou sair daí, se for igual ao 4 que é o sair break. É, daí a gente inicia aqui a lista, letras erradas. A gente bota letras erradas primeiro para aparecer letras erradas, daí as letras, né? Daí tá. É, daí a gente tem a primeira função que é escolher palavra. Aqui. Então, no escolher palavra, se a gente escolheu um que é um dos Pokémons, ele vai fazer um random choice na lista dos Pokémons. Se fizendo dois, se fizendo times do Brasil, três das bandas. Ele vai retornar a palavra com o lower aqui. Então ela vai deixar ela com letra minúscula, né? Que aqui na lista eu acabei deixando em letra maiúscula. Daí eu usei isso daqui só pra ele retornar em letra minúscula e não ter diferença. Se eu jogar tipo um A e a primeira for um A minúsculo, daí não tem diferença, né? Bom, então ele vai escolher a palavra e depois ele vai mostrar a palavra. Vai ficar guardado na palavra oculta aqui, ó. Então, mostrar palavra é o quê? Ele vai, ele vai transformar basicamente aquela palavra, aqui na lista palavra oculta, né? Ele vai transformar aquela palavra na palavra, naqueles underlines, né? Pra gente poder adivinhar daí. Então, por exemplo, pegar o Pokémon Mr. Mime, que tem um espaço, né? É MR, deu um espaço, daí M-I-M-E. Então, ele vai ler. Se tiver um espaço, ele vai dar um append na palavra oculta e vai botar um espaço. E se não tiver, se tiver qualquer outra coisa que não seja um espaço, ele vai botar um underline. Então, o Mr. Mime, no caso, ele fica underline, underline, espaço, underline, 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 underline. Eu não usei nenhum símbolo, né? Ali, eu tirei os símbolos que tinha das palavras, tipo o hífen, é, acentos também eu tirei para ficar mais fácil para adivinhar depois, né? Mas eu tirei essas coisas, símbolos e números. Então, não vai ter outra coisa que não seja espaço, que não seja palavra daí. Mas se tivesse qualquer coisa que não seja espaço, ia ficar como um número, um underline aqui, né? Bom, daí ele retorna a palavra oculta. Daí aqui eu inicializo ganhou e perdeu, e faço o loop, né? While ganhou falso e perdeu igual a falso. Daí primeiro a gente faz o desenho da forca, que é essa função aqui que ela basicamente cria uma lista com os desenhos aqui, ó. Tá? E de acordo com o número de erros, a gente vai passando para outro. Então, 0 erros, 1 erro, 2 erros, até fazer o personagem completo aqui. Isso daqui, essas dois contrabarras, é porque se fica um contrabarra só, ele dá um problema porque ele interpreta como se fosse aquela do contrabarra N, né? Então tem que dar dois contrabarras pra ficar certinho um contrabarra ali no print. Daí ele dá um print, forca, e daí o valor do quantos erros a gente tem. Então, tipo, se for print forca erro 6, vai ser esse daqui. Tá. Então ele dá o desenho da forca, daí ele vai printar a palavra oculta, printar as letras erradas, tá? Que no começo só aparecem letras erradas, depois quando a gente for errando ele vai aparecer. Daí a gente vai fazer o nosso chute. Então digite uma letra aqui, e daí a gente tem a tentativa, a função tentativa. Que é aqui, ó. Ela vai botar acertou como falso, daí para cada letra, ele vai verificar se alguma letra bate com o que a gente chutou, né? Na palavra. Então, na lista palavra, que é onde tem a palavra completa, né? Tipo, Pikachu. Na palavra oculta só tem os underlines. E daí, se tiver, então, por exemplo, se eu chutei A e tem na palavra Pikachu, que é a quarta letra, ele vai mudar a palavra oculta 3, que é a quarta letra, para o nosso chute que foi A. Então, ele vai mudar do underline para A. E vai botar acertou como true. Então, a gente acertou dessa vez e não errou. Ele vai retornar acertou. Tá. Beleza. Daí a gente bota o adicionar letra errada. Como a gente não errou, né? Ele não vai botar nada. Mas daí, se, aqui na função, se a gente, se o nosso chute não estiver em palavra, ou seja, se eu chutar C, que não tem Pikachu, quer dizer, tem. Se eu chutar B, que não tem Pikachu, ele vai ver que não tem, e ele vai dar um append lá na lista de letras erradas, com o nosso chute. Então vai dar letras erradas, B. Tá, que importante, eu botei para as letras erradas, ele dá um print, e aqui ele dá um join para ele separar cada letra para um espaço aqui, né? Mesma coisa com a palavra oculta, aqui para não ficar tipo, todos os underlines juntos, ele vai separar aqui com um espaço. Beleza. Daí, se acertou é falso, ele vai acrescentar um erro aqui, vai somar um ao erro. E daí aqui a gente tem verificar vitória. No verificar vitória, ele vê se ele inicia ganhou como falso. E daí, se não tem nenhum
nenhum caractere que é um underline na palavra oculta, quer dizer que a gente ganhou, que a gente adivinhou todos. Ele retorna ganhou. Daí se ganhou verdadeiro, ele dá os parabéns, printa a palavra, e se for falso, daí você perdeu e printa a palavra. Se você perdeu, ou seja, se erros é igual a 6, né? Você perdeu e printa a palavra daí. Bom, agora eu vou mostrar o jogo rodando aqui em Python. Então aqui a gente tem, ó, escolher a categoria que você deseja jogar. Daqui tem a forca, né? E aqui eu vou chutar A. Hum, hum. Ó, pode ver que como eu errei 5, ele já tá quase perdendo. Da próxima eu já perco daí, né? Completo o corpo inteiro. Mas aqui é o Lictang, Pokémon. Daqui, ó. Pelo menos você acertou a palavra Lictang. E daí ele retorna, ele volta pra escolha da categoria, né? Vou mostrar aqui errando também. Digitando umas letras aleatórias aqui. Ó, então eu errei. O corpo completou e mostra a palavra que é. Tem aqui dos times do Brasil também. Aqui é o Botafogo. Tá? E das bandas de rock. Bandas de rock é mais fácil que sempre tem é, sempre tem o D, né? Às vezes. Daí fica mais fácil. Bom, é isso. Eu clico 4 para sair. Agora a gente vai para o código em C, que eu fiz aqui no Celaio. Primeira coisa diferente já é que a gente tem que incluir mais coisa, né? O Python ele já vem muita coisa pronta ali. No C a gente já tem que botar mais coisa aqui. Outra coisa diferente é que você não cria uma lista. Você não tem uma lista do tipo string, né? A string no C é uma lista do tipo char, tipo caractere, né? Uma lista de chars. Mas daí aqui eu tenho as mesmas, né? E a gente tem que declarar o valor máximo aqui, né? Eu botei 50 para poder caber, porque cada palavra tem que ter no máximo 50 letras, né? 50 caracteres. Bom, então aqui a gente tem o int main. Eu inicio aqui o range para ele poder randomizar os números. Inicio todas as variáveis. Tem que fazer isso certinho no C, né? Então tem que botar int, char e tal. Bool. E daqui no loop, ó. Boto para escolher a categoria, 2scanf. Esse 4 ele para. Tá. E daí ele vai seguir basicamente o mesmo esquema, né? A gente vai escolher a palavra, então. Bom, e aqui no C é um pouquinho diferente, né? Para a gente randomizar esses valores. A gente tem que pegar o tamanho da lista e fazer um range contando com o tamanho aqui. Daí a gente retorna no índice. A gente pega o índice, a randomização no tamanho específico. E a gente retorna aqui, então, pokémons I, por exemplo, pode ser tipo pokémons 23. E bom. Tá. Bom, aqui a gente chama mostrar a palavra, que ele vai pegar o tamanho aqui da nossa palavra e vai para cada letra analisar se tem, que nem a gente tinha visto no Python, né? Se tem espaço ou se tem ou se não tem. Se tiver espaço, ele muda a palavra oculta I, né? No contador para underline, para espaço, e se não tiver para underline. E bom, aqui a gente tem o print do desenho forca, né? Ele se printa como o porcentagem S aqui, né? E aqui nos desenhos forca em si a gente tem que usar o contrabarra N para pular a linha e ficar certinho o desenho, né? Tá. E aqui a gente printa as letras erradas também. E aqui a gente tem a verificação da quantidade de erros. Daí a gente printa as letras erradas conforme as quantidades de erros. Depois a gente tem o print da palavra oculta. E daí a gente tem aquela sequência, né? De uma letra, a gente vai dar o chute aqui. A gente usa o toLower para ele sempre, se eu botar com a letra maiúscula, ele virar para minúscula. Aqui nessa lista eu botei todas com letra minúscula já. Daí aqui a gente tem a tentativa. Aqui. Que ele vai analisar se a palavra I no contador, né, é igual a chute. Se for, daí ele troca a palavra oculta I por chute. E retorna acertou, igual a true. Beleza? Daí a gente tem a função para adicionar a letra errada também, né? Se a gente errar a letra, é, ele vai puxar aqui e vai adicionar o nosso chute.
E bom, aqui, se acertou é falso, né? Ou seja, se a gente errou, ele vai somar 1 em erros, e daí a gente verifica a vitória também, que é basicamente ver se tem algum char, né? Essa função aqui, strchr, verifica se tem algum caractere dentro da palavra oculta que ainda é underline. Se não tiver, se for null, né? Ele retorna verdadeiro. Então, quer dizer que a gente ganhou. Daí, a gente ganhou, ele printa você ganhou e printa a palavra aqui, né? Daí se erros igual a 6, ele printa a palavra também. Então, ó, agora eu vou jogar aqui e vai ser basicamente a mesma coisa, ó. Um, que é o Doug Trio, tá? Eu vou mostrar errando também aqui. Então aqui eu perdi, né? E bom, vou mostrar de todos aqui também, times brasileiros. Aqui é o Itabaiana. E das bandas de rock. Hum, aqui é o Arctic Monkeys. Beleza, dou 4 pra sair, do mesmo jeito. Bom, as principais diferenças que eu observei do Python pro C, né, de fazer esse jogo nas duas linguagens, é maior cuidado que você tem que ter em C, porque no Python já tem muitas coisas prontas, né? No C você tem que fazer, tipo, no Python tem é, se tal coisa is in é, lista, né? No C você tem que fazer um pouco mais para conseguir fazer isso. Então, tipo, a lógica das funções era a mesma, geralmente, mas é, em C você tem que detalhar mais para chegar, para atingir essa lógica. Enquanto no Python as coisas já vêm mais prontas, mais simples para você escrever ali e já funcionar, né? E também aqui em C, eu tive que usar, como ele funciona muito por memória, endereços de memória, né? Eu tive que usar os ponteiros que a gente viu na aula para poder referenciar o lugar certo.